Nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Vilmar, estamos recebendo o nosso parceiro aqui, comentarista. Dr. Marcos Dias Ferreira. Marcos Dias Ferreira. Doutor Marcos, prazer em tê-lo aqui agora para uma entrevista. Satisfação nossa, Silvio, sempre. O tema hoje é um tema importantíssimo, que é a espiritualidade e a cura. A Universidade de Harvard já desenvolve isso há muito tempo, há mais de 20 anos, exatamente uma cadeira que trata dessa questão. Qual é a relação que o senhor coloca a espiritualidade, né, e a cura? Na verdade, Silvio, é uma temática que vem crescendo cada vez mais no ensino médico, inclusive, e quando a gente faz uma revisão histórica disso, lá pelo início dos anos 2000, nós tínhamos aproximadamente 30% das universidades, na verdade nem 30%, menos de 30%, aproximadamente 30 universidades americanas, né, tinham uma cadeira com ensino ou pesquisa de espiritualidade em relação à saúde, né? O que a fé, o que efetivamente a pessoa ter uma crença em algo superior, né? Desenvolver alguma espiritualidade, o quanto isso pode impactar na sua saúde. E dentro desse conceito, quando a gente pensa que só 30 faculdades americanas tinham essa cadeira no início dos anos 2000, de 160, dava mais ou menos 20%, hoje nós temos 95% das faculdades americanas com esse tipo de pesquisa ou ensino de espiritualidade e saúde. Na Inglaterra, isso chega a 60% das faculdades. E no Brasil, nós estamos chegando agora a 10% das faculdades com esse nível de pesquisa ou de ensino, né? O Martin Seligman, que foi o criador da psicologia positiva, e naturalmente ele teve como fonte a questão ele cita ali a própria Bíblia, né? Ou seja, que a pessoa que ela acredita que existe Deus, que existe um ser superior, como o senhor pensou aí, ela tem um propósito na vida. Então ele diz assim, que toda pessoa sem um propósito, sem saber para que ela está aqui, que ela está aqui para um propósito, ela é frágil a doenças. E aquela outra pessoa que acredita nisso, que ela tem um propósito na vida, ela se torna fortalecida nisso. E ela vence porque ela estabelece pensamentos positivos para viver. Isso vem corroborar, na verdade, isso acaba corroborando com pesquisas que já demonstravam que o aspecto da depressão, por exemplo, ou da perda de propósito também na vida, Silvio, seria um fator já classicamente estudado e associado ao maior risco da ocorrência de doenças, em especial o desenvolvimento de câncer. Então, nós precisamos, de fato, entender também o poder, né, da realização ou da ideação de um propósito em vida para que a pessoa possa, talvez, ter impactos no sentido de melhora do seu sistema imunológico. E hoje, cada vez mais, quando a gente estuda a questão do câncer, nós estamos falando, Vilmar, de uma questão de desequilíbrio imunológico, né? As imunoterapias cada vez mais tomam um papel importante dentro da abordagem do tratamento do câncer. E isso vem a reforçar cada vez mais o aspecto justamente de que nós precisamos trabalhar o senso de positividade, o senso de propósito, e a fé é um dos grandes instrumentos para isso, com certeza. Doutor Marcos, a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, o cristianismo, fala muito daquelas doenças, os milagres de Cristo, curar pessoas com chagas, com situações assim bastante terminais já até, não é? Cegos, levanta-te e anda, né? O paralítico, enfim, né? Isso aí, na verdade, nós estamos fazendo um círculo, então, a retomada desta coisa bem antiga, não é, do tempo de Jesus Cristo, que trazia para as pessoas esse otimismo, essa espiritualidade positiva, no sentido de poder reagir. Dentro desse processo, claro, a cabeça funciona como o regulador, como o computador de todo o organismo. Mas existe o quê? Um processo eletroquímico que faz com que as defesas, as próprias reações do organismo também produzam antídotos contra esses males, essas patologias? Eu acho que essa é justamente a fronteira que tem se buscado chegar através dos estudos, Vilmar, que procuram entender melhor a relação entre a fé e o processo de cura. Quando nós imaginamos que Galileu Galilei, que é o pai da ciência moderna, né, começou a desenvolver boa parte do método científico lá nos anos de 1600,
E muito do que ele dizia, e ele era um homem de fé também, né? Apesar de ter sido condenado pela igreja, ele não foi para a fogueira, quem foi para a fogueira foi Giordano Bruno, né? Isso é importante entender, mas ele foi de fato condenado pela Santa Inquisição naquele período, porque no entendimento de alguns párocos, né? De alguns padres da época, bispos, ele vinha negando algumas teses da igreja, né? Heresias, por heresia. Mas, de fato, ele desenvolveu as bases do método científico, né, basicamente em cima do empirismo, né, da observação, e em cima justamente dessa filosofia, não, mas desse método é que se busca, de fato, hoje, com o aprimoramento das tecnologias científicas, inclusive pesadamente se usando a bioestatística e o método científico mais moderno, é que se busca o entendimento do efeito do processo de desenvolvimento da fé no processo, né, ou na reabilitação, no healing, que a gente chama que é o processo de cura. E para isso são desenhados estudos, Vilmar. Então, dentro desses estudos, por exemplo, nós temos alguns clássicos, por exemplo, que falam dos pacientes em unidade coronariana. Então, os pacientes que desenvolvem cardiopatias e que necessitam unidade coronariana para o seu restabelecimento, né, ficar internado sob cuidados intensivos, já se sabe, né, que pacientes que têm o desenvolvimento da sua espiritualidade um pouquinho mais avançado, né, no sentido de prática de oração, né, não só por si mesmo, mas também por outras pessoas, isso acaba reduzindo a taxa de complicações desses pacientes. Então, e isso foi analisado cientificamente, né? Na verdade, nós estamos assim recuperando, restaurando, né, do ponto de vista do nosso pensamento, aquilo que é a dimensão do ser humano também, que nós não somos apenas matéria, nós somos espírito. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Satisfação nossa. Vamos conversar mais vezes, né, Vilmar? Porque isso é um tema interessantíssimo, né? Porque vai ajudar muitas pessoas a desenvolverem também essa fortaleza que o espírito nos dá para também nós nos preservarmos biológica e fisicamente. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento.